Olá, bom dia, professora. Começando aqui para gravar a videoaula para você, onde vai lhe ajudar a organizar o seu trabalho. Iniciar aqui o Excel. Antes eu vou lhe apresentar aqui esse trabalho que eu fiz um tempo atrás, quando eu ainda cursava o normal superior. Aí a gente teve que fazer o diagnóstico da escola e eu preparei essa planilha que ela até hoje serve para os professores e secretários, utilizam ela para mostrar as estatísticas. Então eu preparei dessa forma, eu coloquei na Plan 1 uma tabela onde ela é alimentada apenas nesses campos aqui, ó. Aprovação, reprovação e abandono, ela é alimentada aqui. Aqui eu especifico cada ano para comparação entre eles. Observe que cada ano tem uma coluna para os dados e uma coluna para o percentual. Coluna para os dados, coluna para o percentual. E assim vai. A coluna de verde é onde há a alimentação dos dados. E a coluna de amarelo é onde vai listar o percentual que vem através de fórmula. Observe aqui que eu vou colocar aqui em cima que a fórmula aqui ela é diferente do que foi feito, porém o resultado é o mesmo. O único problema é que no Excel 2007, que eu estou trabalhando com Office 2007 aqui, se eu for converter em percentual para aparecer o símbolo de porcentagem aqui do lado, ele aumenta a casa aqui. Olha só como fica. Então por isso que eu trabalhei dessa forma. O que não acontece mais no 2010, 2013 ele já fica normal. Então por isso que eu trabalhei dessa forma, mas o resultado é o mesmo: 68,5%, 14,2%, 17,2%. No final, os 100% é apresentado. Com a soma, observe que eu somei de forma diferente daquilo que a gente trabalhou, mas o resultado também dá no mesmo. Essa fórmula aqui, a vantagem dela é utilizar quando eu for somar intervalos maiores, entre 5, 6, 7 ou mais colunas ou linhas. Então, para eu não estar digitando várias vezes o sinal de mais, eu uso a palavra soma, abro parênteses e informo o intervalo. O que é um intervalo? Aqui eu selecionei um intervalo de célula. O intervalo compreende a célula inicial, aqui na esquerda, a última célula da direita, na parte inferior. Então, para esse intervalo de célula que eu acabei de selecionar, o nome dele seria B12, dois pontos, H15. Então, se eu dissesse, eu quero que você selecione do B12 o intervalo de célula do B12 ao H15, a ação seria essa. Ok? Selecione o intervalo de célula de B10 a G12. Então seria de B10 a G12, dessa forma. Selecione o intervalo de célula de B10 a B15. O intervalo seria esse. Selecione o intervalo de célula de B10 a H10, dessa forma. Então é apenas isso. O que a gente vai trabalhar nessa forma aqui, onde eu vou alimentar a minha planilha e no final gerar um gráfico. Vou lhe mostrar o gráfico como fica a partir dessa tabela. Fica dessa forma. O gráfico apresentado, ele está sendo alimentado pela minha planilha que está aqui do lado. Eu vou limpar ela, limpar os dados de verde, que é onde estão as informações necessárias. E observe que o que vai acontecer no gráfico. Zerou. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Volto no meu gráfico e ele, como um passo de mágica, voltou
as informações. Observe de que forma eu seleciono os dados para inserir lá. Naquela situação lá, seleciono a primeira parte, aí eu vou lá com o Ctrl, prendo o clique do mouse e vou selecionando os intervalos, somente de percentual. Eu não utilizo para a parte de alimentação, a parte que vai ser a parte dinâmica, onde eu vou inserir os dados. Eu vou utilizar somente os campos de percentuais. Da mesma forma vai funcionar lá. Se a senhora desejar mudar para gráfico, já vai ficar mais fácil. Ok. Cancelando aqui, fechando. Então vamos partir agora para fazer a nossa aula. Eu já fiz o trabalho de digitação todo para evitar termos que digitar novamente. Ou perder tempo digitando, a gente vai ganhar mais tempo na explicação da aula. Então, cada coluna de palavra vai ter uma coluna de percentual. Palavra, percentual. Palavra, percentual. Exatamente como nós fizemos. Essa parte vai ser alimentada manual e essa parte vai apresentar o resultado do que nós informarmos aqui. Então aqui vai ser igual B5. Eu vou fazer a fórmula diferente daquilo que a gente fez, que seria uma outra forma de trabalhar o percentual no Excel. Então B5 vezes 100, que é o percentual, dividido pelo total de entrevistado. Eu vou travar a célula. Voltando. B5, que equivale à informação de quantidade masculino, vezes o 100 do percentual, dividido por B7, que vai ser o total de entrevistados. Então ele vai me dar o percentual de total, o percentual de quantidade, da quantidade de masculino que responderam ou escreveram incorreto. Esse div 0 aí que aparece, ele é um erro comum pelo fato dele não estar dividindo nada até o momento. Está vazia. Só vai mudar a partir do momento que eu alimentar essa tabela. Ele vai sair do erro. Esteticamente fica esquisito. Fica apresentado dessa forma. Porém não significa que o seu resultado vai dar errado. Eu posso eliminar essa informação da seguinte forma. Eu vou editar aqui F2. Aqui antes de iniciar a fórmula eu coloco assim, ó, se erro. Vai ser essa função que eu vou usar. Ou seja, se erro, a fórmula todinha continua inalterada, ela vai ser a mesma, apenas vai ser colocada essa função antes. Eu quero deixar vazia, ou seja, se eu não tiver nenhuma informação dentro da minha tabela aqui, onde eu vou alimentar, se ela estiver vazia, eu quero que aqui também permaneça vazio. Então eu vou colocar ponto e vírgula, abro aspas, fecho aspas, fecho parêntese. Somente isso. Vou dar um enter. Observe que agora a minha célula vai permanecer vazia, mas ela, se a gente colocar se formos sobre ela e colocar o mouse, ó, vamos ter a função. O que eu vou fazer? Copiar essa função para baixo. E aqui eu vou somar igual C5 mais C6. Vai aparecer também o erro. O que eu posso fazer? F2 igual se erro, tab, que ele captura a informação, ponto e vírgula, abro aspa, fecho parêntese. Concluir a informação. Eu vou colocar só para a gente testar aqui. 4 alunos masculinos escreveram incorreto e um feminino, de um total de 10 entrevistados. Aí, ó. 40, 10, total de 50%. 5 equivale a 50% de 10. Então, está correto. Vamos fazer o segundo. Igual D5 vezes 100 dividido por D7. F4 para travar. Enter. Vou copiar para baixo. Igual é 5 mais é 6. Enter. Como é que eu posso resolver? Se erro
ponto e vírgula, abro aspa, fecho parênteses. Vou copiar aqui novamente para mim não ter que fazer. Vou editar essa função, se erro, ponto e vírgula, vazio. Pronto. A partir da próxima coluna de percentual aqui, eu já vou trabalhar com esse erro desde o início para poder ficar acostumado com ela. Vou alimentar aqui só para a gente fazer o teste. 5, 1 de um total de 10. Ó, então já recebi a informação aqui. Vamos lá. Igual, se erro, aqui vai ser F 5 vezes 100 dividido por F7. Travo a célula, ponto e vírgula, abre aspa, fecha parênteses. Enter. Vou copiar para baixo. Aqui eu vou colocar igual, se erro, é fórmula de soma, então G5 mais G6, ponto e vírgula, abro e fecho parênteses, aliás, aspas, fecha parênteses. Vamos alimentar a planilha. 1, 2, 1, de um total de 10. 30% então, correto. Alimentar a próxima igual, se erro, H 5 vezes 100 dividido por H7. F4 para travar, ponto e vírgula, aspas, fecha aspas, fecha parênteses. Vou copiar, igual, se erro, e 5 mais e 6, ponto e vírgula, abre aspas, fecha parênteses. 1 de um total de 10, 20%. Palavra 5. Aqui eu vou explicar uma coisa mais detalhada. Igual, se erro, aqui vai ser o J5 vezes 100 dividido por J7, F4 para travar, ponto e vírgula. Aqui que eu quero explicar uma coisa. Eu estou colocando sempre abrindo aspa, fechando aspa, certo? Eu posso, por exemplo, colocar uma informação para que ela substitua o conteúdo. Por exemplo, eu posso escrever aqui aguardando informações. Fecho aspas, fecho parênteses. O que vai acontecer? A minha planilha, ela vai aparecer a palavra aguardando informações. Enquanto eu não alimentar essa fórmula, aliás, eu não alimentar o meu conteúdo aqui, ela não vai sair daqui. Então se eu colocar, por exemplo, 5, 1 e aqui digitar 10, ele vai. Agora eu vou limpar. Ele volta a palavra aguardando informações. É só para um detalhe aqui, só para mostrar como seria se caso eu quisesse deixar essa célula automática. Então vou limpar novamente para deixar vazia. Aqui vou somar esse erro. K5 mais K6, ponto e vírgula, abre aspas, fecha parênteses. Ou seja, abre aspas e fecha aspas no Excel simboliza vazio, significa vazio. E a última aqui igual, se erro, L 5 vezes 100
dividido por L7. F4, ponto e vírgula, abre aspa, fecha parênteses. Vou copiar para baixo. E aqui eu vou, igual se erro, fazer a soma de M5 mais M6. Ponto e vírgula. Abre aspa, fecha parênteses. Vou alimentar 1, 0, 10. Pronto. Agora eu vou colorir aqui para separar o que vai ser percentual e o que vai ser alimentação manual. Eu vou colocar ela de verde. Como é que eu faço para colocar verde em todas sem estar pintando novamente? Então vamos copiar as informações que estão na coluna verde para todas as outras que serão verde também. Significa que verde vai ser a alimentação manual. Então vamos lá. Clica no pincel, seleciona a informação que você quer copiar, clica e arrasta. Pincel, clica e arrasta. Pincel, clica e arrasta. Pincel, clica e arrasta. Somente isso. Vamos logo fechar aqui, fazer a tabela, a borda, para que ele fique um pouquinho mais organizado. Agora eu vou colocar amarelo no percentual, somente para informações, se caso quiser usar o gráfico, senão não vai precisar pintar. Então vamos copiar com o pincel as informações para as demais. Pincel, clica e arrasta. Pincel, clica e arrasta. Pincel, clica e arrasta. Pronto. Está pronta a nossa planilha. O que podemos fazer agora? Gerar o gráfico. Para gerar o gráfico eu preciso selecionar somente o conteúdo que eu vou querer no gráfico, que é as informações de masculino e feminino e o percentual. Então vamos lá, seleciono aqui. A partir desse momento eu seguro o Ctrl e clico, seguro e arrasto. Clico, seguro e arrasto. Não solto o Ctrl, somente solto o clique para mudar de casa, mudar de coluna. Pronto. Selecionei toda a informação que vai fazer parte do gráfico e vou inserir o gráfico. Gráfico de coluna. Vou escolher esse cilindro agrupado. Ele vai adicionar aqui. Eu vou mover o gráfico para uma nova planilha. Pronto. Então aqui o masculino está representado pelo verde e o feminino pelo marrom. Eu posso mudar essa cor da seguinte forma: formatar a série dos dados. Eu posso vir aqui, ó, clicar fora, clico sobre ela uma única vez, venho aqui em formatar, preenchimento da forma, mais cor de preenchimento. Eu vou pegar um rosa aqui. Então as mulheres vão ser rosa e os homens, vou pegar um azul um pouquinho mais, então ficaria assim, ó, masculino e feminino. O conteúdo aqui eu posso exibir sobre os tubinhos aqui, o quantitativo real. Isso aqui eu consigo através do aqui, ó, adicionando o rótulo dos dados. Adicionei o rótulo dos dados, eu posso subir um pouquinho mais aqui. Isso aqui tem que ser individual para fazer, dá um pouquinho mais de trabalho. Eu tenho que soltar eles individualmente, clicar, segurar e arrastar quando ficar a cruzinha. Pronto. Aqui também adicionar rótulo dos dados. Os valores. Posso mudar a parede,
formatar paredes. O preenchimento, eu vou usar o preenchimento gradual, para que eu tenha uma cor gradativa. Então, parada 1 significa a primeira cor, a de cima. Vou colocar aqui um laranja. Na parada 2, aqui tá com 2, eu vou... Essa parada 2 é no meio aqui. Eu vou remover a 3, vou deixar só 2. Parada 1 e parada 2. Na parada 2 eu vou colocar um laranja um pouco mais claro. Olha o que acontece. Vou ficar com um aspecto gradual. Cor da borda, se eu quiser colocar borda. Não vou colocar, vou deixar assim. Cor da linha. Formatar a linha de grade. Linha sólida, você escolhe a cor. Quero um preto. Isso aqui tudo é feito através do botão direito. Onde você quer alterar, clica com o botão direito. Aqui eu posso formatar a fonte, alterar o tipo de dados, selecionar os dados. Então é possível fazer através da formatação do botão direito. Então é somente isso. Aqui acredito que ficou bem claro. Qualquer dúvida é só, como a senhora tem um vídeo, é só colocar para repetir. Qualquer dúvida é me chamar aí no WhatsApp ou no Facebook, que a gente vai ajudando. Tá bom? Era isso aí. Espero que tenha ficado bem explicado. Eu fiz um pouquinho rápido pelo fato de ser gravado e é possível voltar. Mas acredito que dá pra desenvolver agora. Tá bom? Tchau, tchau.